Bom, me chamo Carlos e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento retilíneo uniforme, o MRU. Na aula de hoje a gente vai fazer 3 divisões. A primeira etapa a gente vai falar um pouquinho na teoria o que é MRU. Depois a gente vai resolver 2 exercícios para poder compreender bastante essa ideia. E por último, eu vou estar demonstrando através de um experimento o que ocorreria no MRU. Então, o que é MRU? Bora supor que a gente tenha uma partícula. E a gente fala que essa partícula está em movimento. Então, a gente sabe que essa partícula está se locomovendo, mudando de posição a cada minuto, a cada hora, entendeu? Já se a gente falar assim, a gente temos uma partícula e ela está em retilíneo. Então, se a gente falar essa partícula está em movimento retilíneo, a gente sabe que ela está mudando sua posição, só que em linha reta. Já se a gente falar, a gente temos uma partícula em movimento retilíneo uniforme. Então, a gente sabe que a gente tem uma partícula que está fazendo movimento em linha reta, só que com velocidade constante, porque o uniforme quer dizer constante. Então, a gente sabe que a gente tem uma partícula se movendo em linha reta com velocidade constante no decorrer do tempo. Então, o que vai variar no MRU? Se ele percorre 0 a 10 metros, ele demorou 1 segundo. Então, de 10 a 20, ele vai demorar também 1 segundo. Então, aqui, temos que ele gastou 1 segundo de 0 a 10 e 1 segundo de 10 a 20. Então, aqui a gente já tem um exemplo de movimento retilíneo uniforme, né? Bora lá ver quem varia. Quem vai variar, nesse caso, é a posição. Porque se a gente parar para analisar, a posição final, ela sempre vai variar no decorrer do tempo. Então, a partir que o tempo vai passando, a posição final ela vai alterando. Passou 1 segundo, a posição final foi 10. Passou 2 segundos, a posição final foi 20. 3, 30 e assim sucessivamente, né? Então, a posição ela se altera no decorrer do tempo. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do gráfico da posição em função do tempo. Então, como eu disse, a posição ela vai alterando no decorrer do tempo. Então, aqui temos o eixo da posição e o eixo do tempo. Então, temos que a cada tempo que eu pegar aqui, a posição ela vai alterando. Quanto mais tempo eu vou pegando, mais ainda a posição vai alterando. Então, se a gente fazer a razão da variação da posição sobre a variação do tempo, a gente temos essa igualdade, que essa variação da posição sobre a variação do tempo, ela será velocidade. Então, se a gente abrir isso aqui, a gente vai encontrar uma famosa equação. Bora lá abrir para tentar achar ela. Então, como eu tinha falado no slide anterior, eu vou tentar mostrar para vocês o que eu quis passar quando eu falei que se você fazer a variação do espaço sobre a variação do tempo, você consegue achar a velocidade. Então, aqui eu vou tentar mostrar para vocês. O eixo de coordenadas, o S, que é a posição, está em quilômetros, e o T, que é o tempo, está em horas. Fazendo nisso, eu vou assumir que eu parti da posição 10 quilômetros. Ok. Marquei o primeiro ponto no 10. Parti da posição 10 quilômetros. No tempo zero, né? No caso. Aí, 1 hora depois, eu estava na posição 20 quilômetros. Então, tem aqui, 20 quilômetros. Marcar aqui. Posição 20. 1 hora depois, eu estava na posição 30. Então, tem aqui,
60 km. E assim sucessivamente. A cada 1 hora ele pegava e andava 10 km. Então tenho isso. Agora eu posso traçar uma reta. Uma reta aqui, ó. Essa reta no caso, é a velocidade. No caso, ela é constante. Então, se eu escolher 2 pontos dessa reta, eu posso fazer o que eu falei na aula. Se você olhar a variação, você consegue achar a velocidade. Então, bora lá? Então, eu vou escolher... Bora escolher o ponto 60 quilômetros. 60 quilômetros. Então, temos aqui, ó. 60 quilômetros. Primeiro ponto. Deixa eu olhar. Isso. Ele está a 5 horas, no caso. 5 horas depois, ele estava na posição 60 km. E bora olhar os 50. Aqui, ó. Ficou um pouquinho rabiscado esse 50, mas eu acho que dá para entender. Se a gente pegar e traçar agora um triângulo, aqui a gente consegue achar a velocidade. Então, bora lá traçar esse triângulo. Então, bora aqui, ó. A gente vai olhar aqui, 50, né? Primeira hora. Eu peguei, ó. Na posição 50 ele tinha 4 horas depois, né? E na posição 60 era 5 horas depois, então... Bora lá. Fazendo essa V igual a variação da posição sobre a variação do tempo, eu consigo achar a velocidade. Então, eu tenho que V era igual... O espaço final foi 60, né? Quilômetros. E o inicial foi 50, né? O tempo final foi 5 horas. E o inicial foi 4 horas. Lembrar de colocar a unidade. Fazendo aqui, a gente tem que... Aqui temos 10 quilômetros. E aqui 1 hora. Então, a velocidade... Ela era de 10 quilômetros por hora. Achamos a velocidade. Então, foi isso que eu tentei explicar naquele vídeo. Eu acho que agora vocês conseguiram entender melhor o que eu quis dizer. Considerando o tempo inicial como zero, temos a seguinte igualdade. Bora lá. Aqui, ó. Primeiramente, a gente temos que V é igual a variação da posição sobre a variação do tempo. Só que se a gente abrir isso, a gente sabe que aqui é S final menos S inicial sobre o T final menos o T inicial. Porém, o T inicial é zero, então a gente já descarta ele. Então, vamos ficar com a segunda igualdade. V T final é igual a posição final menos a posição inicial. Jogando esse para o outro lado, temos que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, aqui a gente encontramos a função horária das posições. Então, aqui está a nossa função horária das posições. Agora que a gente abriu, a gente sabe que essa função ou equação é a famosa função horária das posições, né? Que é descrita por S igual a S0 mais VT, onde S é a posição final, S0 é a posição inicial, o V é a velocidade, que é uma velocidade constante,
E o t, que é um intervalo de tempo qualquer, um instante de tempo, né? Qualquer. Temos aqui, ó, o primeiro gráfico, posição por tempo. Temos cá, a posição ela vai variando, então cada vez mais que eu vou passando no decorrer do tempo, a posição vai aumentando. E a velocidade, por ser uma linha, é constante. Aqui a gente pode olhar aqui, ó, no gráfico da velocidade por tempo. A velocidade ela sempre será a mesma, ó, no decorrer do tempo, ela não vai alterar. A única coisa que altera no decorrer do tempo é a posição. Se a gente for olhar o movimento retrógrado, a gente vai ver que é o contrário. Cada vez mais que o tempo vai passando, a posição ela vai caindo cada vez mais, ela vai diminuindo cada vez mais, porque ele está indo em sentido contrário à trajetória. E sua velocidade, ao contrário do movimento progressivo, ela será negativa, constante, porém negativa. Porque como está diminuindo aqui, ó, se a gente calcular, vai dar negativo, entendeu? Então, se a gente pegar um ponto S0 e um ponto SF aqui, um ponto T0 e um ponto TF, a gente fazer a razão vai dar negativa a velocidade. Por isso que é um movimento retrógrado e um movimento progressivo. Agora a gente pode olhar na seguinte imagem. Aqui, o mesmo carro, a mesma velocidade. Aqui a gente definimos o quilômetro 160 como marco inicial, né? Então, essa trajetória ela vai em direção à direita. Então, o movimento que for para a direita, como desse carrinho aqui, ele será um movimento progressivo. E o movimento que for para a esquerda, nesse movimento aqui, é um movimento retrógrado. Então, sua velocidade será negativa. E módulo será igual a essa, porém, como está indo em sentido contrário, será negativa. Agora, a gente vai partir para 2 exercícios para compreender bastante essa ideia. E, no final, vou estar apresentando um experimento para vocês, para ver se vocês realmente entenderam. Então, o primeiro exercício que eu escolhi para estar fazendo com vocês, ele me diz o seguinte. A tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimentava. Aí temos a tabela que ele falou. Aí a pergunta é a seguinte. A função horária que nos fornece a posição do automóvel com as unidades fornecidas é... Então temos o seguinte. A gente sabe que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, né? Então, bora pegar esses dois dados aqui. Olhando esses dois dados, dá para a gente resolver esse problema. Então, temos a posição final, 170, igual à posição inicial, que é 200, mais a velocidade que a gente quer descobrir, vezes o tempo final. Então, temos aqui, ó, que 170 menos 200, passando 200 para o outro lado, né? Menos 200, é igual a 2 vezes a velocidade. Aqui, 170 menos 200 é 30, né? Então, temos que 2V é igual a 30. Passando o 2 dividindo, menos 30 aqui, né? No caso. Então, passando o 2 dividindo, temos que menos 30 sobre 2 é igual a V. Então, temos que V é igual a menos 15 km por hora. 15 km por hora. A velocidade, no caso, é menos 15 km por hora, né? Então, nesse caso, a gente pode montar a função horária das posições, né? No decorrer do tempo. Então, temos que ele partiu da posição inicial, que era 200. S é igual a 200. Mais a velocidade, que no caso é menos 15. Vezes o tempo, né?
que ele quer a função horária das posições, então temos que 200 menos 15 vezes o tempo. Então, essa daqui é a função horária das posições. A posição inicial, a posição final. E no decorrer do tempo, que o tempo vai passando, a gente vai tendo uma nova posição final. A cada tempo passando, a gente tem uma nova posição final, no caso. Então, é essa a resolução desse exercício. No caso, a resposta correta do exercício seria a letra D. A resposta correta. E aqui finaliza a nossa conta. E eu já estava esquecendo de falar uma coisa quando eu finalizei o vídeo. Essa explicação. Que como a posição ela vai diminuindo em função do tempo, a cada tempo que a gente pega a posição ela vai diminuindo, a gente se trata aqui nesse caso de um movimento retrógrado. Então, essa função aqui, ela vai nos dar um movimento retrógrado. Porque a velocidade é negativa. Então, bora supor, a gente temos um eixo de coordenadas apontando para cá. No caso, o eixo das posições. S. E cada vez a partícula ou o móvel ele vai se movendo para cá, ó. Vai contra o eixo. Então, por isso que a velocidade deu negativa nesse caso. Esse segundo exercício que eu vou resolver com vocês também é um exercício muito simples. Ele diz: um automóvel percorre uma estrada com função horária S igual a menos 40 mais 80t, onde S é dado em quilômetros e t em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após... Então, temos lá, ó. Bora fazer aqui, ó, o que isso não diz. Temos um eixo. Finge que esse eixo ficou reto, né? Aqui está a posição inicial, que é menos 40. E ele quer saber quantas horas depois ele chega na posição zero. Então, o movimento está vindo para cá, né? Do móvel. Então, a velocidade, como já diz na função, a função não foi S igual a menos 40 mais 80t. Esse daqui é a nossa velocidade. Esse daqui é a nossa posição inicial, o S0. Então, a posição final, no caso, ele quer saber no zero. Então, temos o seguinte. Posição final, S igual a zero. Posição inicial, menos 40. Velocidade igual a 80. E nisso, a gente já sabe cada informação do exercício, né? Só falta a gente descobrir o tempo. Como já está tudo na unidade de medida, uma unidade de medida só, no SI, então a gente pode fazer direto essa conta, né? Então temos que 0 igual a menos 40 mais 80t. Isso a gente pode jogar o 40 para o outro lado, né? Fica 40 positivo igual a 80t. Com isso, a gente pode passar o 80 dividindo. Então, temos 40 dividido por 80 é igual a t. Simplificando, a gente sabe que vai ficar 1 sobre 2. Simplificando por 4, né, no caso. Então, o t, se a gente olhar, 1 dividido para 2 é meio, né? Então, gastaria meia hora para chegar no ponto zero. Então, seria a alternativa C. A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. E até a próxima aula.